Olá, meu nome é Lucas. Essa é a continuidade da aula de percolação. Então, nós vamos ver nessa aula o fluxo bidimensional. Então, a partir dos conceitos da aula passada, nós vamos continuar entendendo como que a água se movimenta no subsolo. Então, no fluxo unidimensional, a água ela se move em uma mesma direção, em uma única direção. Quando as partículas de água se deslocam segundo qualquer direção, o fluxo é tridimensional. Quando as partículas seguem caminhos curvos, mas contidos em certos planos paralelos, o fluxo é bidimensional. Esse é o caso de diversos tipos de obras, como fundações de barragem, certos tipos de escavação e por aí vai. Então, no fluxo unidimensional, como por exemplo um permeâmetro que a gente estudou na última aula, inclusive na última aula de exercícios, a gente tem um fluxo unidimensional. Por quê? A gota d'água faz apenas um caminho. Essa linha reta, que é o caminho que a gota d'água faz, é a linha de fluxo. Que, por exemplo, nessa figura à direita, nós temos 5 linhas de fluxo. E essas linhas separam os canais de fluxo, que nesse caso aqui são 4 canais de fluxo. De forma perpendicular às linhas de fluxos, tem as linhas equipotenciais. Tem a mesma potência, basicamente. E a mesma carga do tipo carga total, né? Somatório da carga. Pode ser que a carga altimétrica seja maior do que a piezométrica, mas depois troque. Mas o somatório das cargas na linha equipotencial é o mesmo. Então, nesse caso, nós temos um tamanho de amostra de 12 centímetros e nós temos 6 faixas de perda de carga, que são essas 6 faixas divididas pelas 7 linhas equipotenciais. Então, nesse caso, o gradiente hidráulico seria as 6 faixas dividido por 12, o que é 0,5. Então, o gradiente, a cada faixa dessa, ele perde 0,5. Então, a gente consegue entender a linha equipotencial dessa forma. Então, quais são as definições básicas? A gente está analisando um fluxo unidimensional, mas já estamos montando as redes de fluxos. As linhas de fluxo determinam canais de igual vazão. As linhas equipotenciais devem determinar faixas de perda de carga potencial de igual valor. No fluxo unidimensional, a rede resultante é constituída de retângulos. E por conveniência, tanto para o traçado de rede quanto para os cálculos, o ideal é escolher um espaçamento igual entre as linhas, formando quadrados. Então, a gente define o NF, que é o número de canais de fluxo. E nós temos o ND, que é o número de faixas de perda de potencial. As dimensões do quadrado genérico seria B e L, que nesse caso, como é um quadrado, B vai ser igual a L. E por conveniência, a gente tenta realmente escolher com que o espaçamento seja igual para formar esse quadrado. Isso vai ser importante para o fluxo bidimensional. A gente vai fazer alguns... A gente vai tentar montar um quadrado peronomútil, mas ainda assim um quadrado. Então, nesse caso, o B e o L é um quadrado e vale 2. O número de canais de fluxo são 4 canais e o número de faixas de perda de potencial são 6. Então, a perda de carga entre as equipotenciais é dado por H dividido por ND.
O gradiente, no nosso caso, é H dividido por L vezes ND. A vazão por elemento vai ser dado pelo coeficiente de permeabilidade vezes H dividido por ND. E a vazão total do sistema é o coeficiente de permeabilidade vezes H vezes o número de canais de fluxo dividido pelo número de faixas de perda de carga. Nesse caso, a vazão é de 0,2 cm3 por segundo. Então, esse é um caso onde o fluxo é unidimensional, mas no fluxo bidimensional. Então, vamos tratar agora um permeâmetro curvo. O que a gente vai tentar fazer? A gente vai encaixar círculos nesse permeâmetro e tentar desenhar linhas com que se encaixem nesses círculos. Essa concepção ela é bem complicada. Então, no curso, a gente vai estudar casos que a linha de fluxo já esteja traçada, ou nós vamos traçá-la em programas adequados. Então, nesse caso daqui, nós temos faixas com maior gradiente, faixas com menor gradiente, mas alguns conceitos são os mesmos, que os canais de fluxo possuem a mesma vazão. O que difere de um para o outro vai ser a velocidade, e a faixa de perda de carga a mesma coisa. Então, a gente pode utilizar esses conceitos para definir uma rede de fluxo, por exemplo, em uma barragem que possui um filtro, por exemplo. Então, qual que é o primeiro procedimento? Definir o domínio da análise, que nesse caso dessa barragem desenhada é o domínio do ponto A, B, C, D, E, F, G, H e A. Então é essa figura que a gente vai estudar. Depois identificar quais são os tipos de fronteira. Então, no slide aí nós conseguimos ver o que é uma fronteira com contato com a água livre, o que é uma fronteira de superfície livre, o que é a fronteira drenante e o que é a fronteira impermeável. Então, a partir disso, nós tentamos desenhar uma linha de fluxo, uma rede de fluxo, que obedeça mais ou menos o B sobre L igual a 1. Então, apesar de não ser um retângulo com os ângulos retos, a gente consegue encaixar círculos ali dentro. Então, um círculo faz com que os lados sejam mais ou menos iguais. E apesar de o ângulo a princípio não parecer ser 90 graus, o que acontece? O ângulo em si ele é 90 graus, mas como a superfície ela é uma curva, ela fica um pouquinho torta nesse caso. Então, aqui nós começamos com um número pequeno de canais e de faixas de perda de carga. Se necessário, a gente aumenta, a gente refina essa rede, se necessário. Então, o que vale lembrar aqui é que dificilmente, em uma geometria real, a gente vai conseguir encaixar os quadrados certinhos, vai ser tudo com retas, tudo bonitinho. O NQ raramente vai ser inteiro. E nos casos de fluxo não confinado, como exemplo nesse caso, o primeiro passo é a determinação da superfície freática, ou seja, qual vai ser o nível d'água. E isso a gente não aprende nesse curso. E o método gráfico, que é esse método
que nós estamos vendo aqui é um método que ele é feito por tentativas. Então eu tento fazer uma rede de fluxo, eu apago, depois eu tento, depois eu tenho que apagar. Quando a gente desenha isso na mão, é muito complicado, porque a gente desenha e apaga várias vezes antes de ter algo próximo de estar bom. Então, nesse caso daqui, nós temos uma rede traçada, provavelmente dito de uma prancha, para uma escavação, por exemplo. Então, a gente encerra a aula de hoje. E essa parte da disciplina a gente vai precisar fazer muitos exercícios mesmo, porque é uma parte complicada e nos exercícios a gente vai conseguir entender muito melhor a aplicabilidade desses conceitos.